Podemos começar, então? Podemos. Então, podemos. Então, a Galaxy 11 chegou. Olá, Galaxy, bem-vinda. Então, vamos elevar nossos corações, pequeninos ainda, mas no grande desejo de nos vincularmos, Mestre querido, ao teu coração, à tua mensagem e ao serviço na tua seara, neste momento, aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o nosso querido ICEB, por sobre o qual, Mestre, nós te rogamos, faça chegar bênçãos especiais para a sua continuidade, para o sucesso de sua mensagem, a mensagem icebiana, calcada naturalmente, Mestre, no teu Evangelho e na codificação de nosso querido Allan Kardec. Desce, Jesus, ou sobre os nossos mentores queridos e todos aqueles que aqui trabalham e ao ICEB estejam referenciados em ambos os planos de existência, também para todos recebermos essas vinculações de amor, de carinho, de ternura, de Maria, do teu coração, Mestre, e, naturalmente, a partir de agora, com a tua bênção, para que seja, como sempre, harmoniosa, proveitosa a nossa reunião, rogando bênçãos especiais por sobre o nosso querido irmão Cláudio Conte, que nos falará hoje sobre a origem do sofrimento. Graças te damos, Mestre, distende essas bênçãos por sobre toda a humanidade, por sobre todos os humanos quadros de carências diferenciadas, que todos, Mestre, possam encontrar, porque vão receber o alívio, a consolação, o estímulo e a força para a continuidade nos caminhos da vida. Fica conosco, graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Bem, nós vamos então hoje, mais uma vez, estudar com Cláudio Conte, que é doutor em engenharia nuclear, com pós-doutorado em física, é divulgador espírita, como todos sabemos, trabalhador do ICEB, e apresenta o estudo do livro A Gênese na TV Nova Luz. Cláudio, sobre a origem do sofrimento, aguardamos você para acompanhá-lo em suas reflexões. Então, muito boa noite a todos, que a mais do nosso Mestre Jesus possa continuar conosco, nos auxiliando sempre. Então, como a Nádia já falou, né, já apresentou, hoje nós estamos no terceiro estudo que nos cabe, e o tema é a origem do sofrimento. Só para nos posicionarmos ao longo dos vários temas desse primeiro semestre de 2022, nós já falamos sobre o altermodernismo e o movimento espírita, já falamos sobre as leis de Deus eternas e imutáveis, e hoje começaremos com a origem do sofrimento, né? Para nós vermos que todos esses temas são encadeados, e no mês que vem nós falaremos sobre ocupações e atribuições dos espíritos. Então, para nós falarmos sobre a origem do sofrimento, nada melhor do que nos referenciar ao primeiro Buda. Começou. Porque ele trouxe, né, 500 anos antes de Jesus estar entre nós, ele já trouxe uma informação muito importante acerca da nossa problemática. E para entendermos o posicionamento de Buda na época, nós vamos apresentar um resumo muito, muito rápido, só para nós termos ideia de quem foi o Buda. Buda, antes, era um príncipe chamado Siddhartha Gautama,
e, como nós falamos, nasceu há 2.500 anos. Ele nasceu entre a fronteira entre a Índia e o Nepal. Então, se nós imaginarmos o que tem hoje na fronteira entre a Índia e o Nepal, né, nós não temos um conhecimento muito amplo e, pelo que sabemos, não tem muita coisa nessa época, nesse local. Agora, vamos imaginar 2.500 anos, né, que certamente tinha muito menos, mas em termos do que nós temos hoje em dia. Se nós compararmos o que existia na época com o que existe hoje, nós vemos que é uma diferença muito grande. Só que Siddhartha Gautama, como era um príncipe, ele vivia na condição de riqueza, né? Riqueza compatível para aquela época. Só que o seu pai ele o mantinha restrito entre os limites do palácio. Então, Siddhartha Gautama, enquanto príncipe, não tinha um acesso muito amplo, né, ao que acontecia na região. Só que, aos 29 anos de idade, ele saiu do confinamento, porque quis conhecer o mundo, e aí o pai, então, permitiu que ele saísse. Só que o pai providenciou para que ele não visse as mazelas da vida. Então, o caminho em que Siddhartha Gautama ia passar foi tudo limpo, né? Tirado as mazelas, as dificuldades da vida, e só deixou mesmo as coisas agradáveis. Só que, de alguma forma, ele conseguiu escapar desses limites em que dos locais por onde ele passaria, e ele viu que a vida não era apenas o que ele conhecia, não era apenas prosperidade, porque ele se deparou com a velhice, com a doença e com a morte. Então, ele se deparou com pessoas já com uma idade mais avançada, pessoas doentes e, inclusive, com pessoas já mortas. Então, para o príncipe Siddhartha, aquela situação, aquele sofrimento, ele considerou que deveria ser decorrente da falta de conhecimento sobre a realidade. Só que isso instigou ele a sair em busca de respostas. E por aí, né, nós temos uma longa caminhada do príncipe em várias experiências e em várias condições, até que ele chegou à condição de iluminado. A história é muito interessante, vale a pena quem tiver interesse, né? Ler a respeito desse período entre ele buscar as respostas e ele passar por um período de meditação onde ele conseguiu enxergar toda a problemática. Quando ele saiu dessa condição de meditação, aí ele trouxe o que é conhecido como os primeiros ensinamentos de Buda, que são as 4 nobres verdades. E ele, então, apresentou essas 4 nobres verdades para aqueles que estavam mais próximos dele no momento em que ele saiu desse estado de meditação. E nós vamos falar sobre essas 4 nobres verdades. Na primeira nobre verdade, o tema, a questão era o sofrimento. Então, ele trouxe que nascimento, envelhecimento, doenças, morte, tristeza, dor, desespero e também não conseguir o que deseja, tudo isso era motivo de sofrimento. Então, era o apego. E se nós pensarmos o que existia, como nós falamos, entre a Índia e o Nepal há 2.500 anos, não conseguir o que deseja, nós vemos que, então, que o problema não é exatamente o que nós temos hoje. Porque muitas vezes nós falamos que temos muitas coisas à nossa disposição,
Quando entramos no shopping, a quantidade de mercadorias, de objetos, que aquilo tudo chama a nossa atenção, e aí acabamos desejando muito, mas, no final, o problema não é quantidade, nem o tipo de objetos ou de mercadorias, mas o problema existe em nós mesmos. Então, não é uma questão do que se tem disponível hoje, mas é a nossa própria essência. E essa problemática que nós temos hoje, as pessoas há 2.500 anos, entre a Índia e o Nepal, viviam as mesmas problemáticas, certo? Nós compartilhamos isso. Então, quando nós pensamos nascimento, envelhecimento, doença, morte, tristeza, não conseguir o que se deseja, aí começamos a pensar se tudo é sofrimento ou se, na verdade, nós mantemos uma postura de sofrimento diante dos fatos da vida. Então, é algo que nós precisamos avaliar, certo? Tudo é sofrimento quando nós olhamos na Terra, no nosso planeta, e nós dizemos que é um planeta de expiações e provas. Então, todas as nossas experiências estão relacionadas com o sofrimento, ou a problemática é a nossa postura diante dos fatos da vida, porque esses fatos da vida fazem parte da nossa vida. Então, esses fatos são realmente sofrimento, ou nós é que não sabemos lidar com isso porque não conseguimos o que nós desejamos. Então, cada etapa da vida, ao invés de vivermos ou experienciarmos o que a etapa nos proporciona, nós ficamos pensando o que a outra etapa tem de bom. Então, quando se é jovem, a partir de uma... Enquanto se é muito criança, não se pensa muito, mas depois de uma idade já quer ser adulto. Depois, quando é adulto, certo? Já quer ter o dinheiro. Aí, quando chega na velhice, queria ter a experiência e mais uma idade ser mais jovem. Então, nós acabamos misturando tudo e temos uma dificuldade de aceitação em experienciar aquilo que está disponível para nós. Então, se tudo é sofrimento, se tudo na vida é sofrimento, então nós podemos dizer que Deus criou o sofrimento, porque, afinal de contas, tudo é sofrimento. Agora, se a nossa postura é de sofrimento, aí somos nós que criamos o sofrimento, certo? Então, é algo que nós vamos debater ao longo desse nosso estudo. Se tudo é sofrimento e, portanto, Deus criou o sofrimento, ou se a nossa postura é de sofrimento, então nós é que criamos o sofrimento. Então, precisamos definir onde está essa origem do sofrimento para conseguirmos trabalhar com ela. Porque se Deus criou o sofrimento e tudo, assim, se a vida é sofrimento, não tem muita coisa para fazer. Agora, se nós criamos o sofrimento, aí temos muitas coisas que podemos fazer para, pelo menos, diminuirmos o nosso sofrimento. Joana de Ângeles, ela coloca 3 tipos de sofrimento. Ela fala em sofrimento do sofrimento. Então, nós sofremos porque sofremos. Então, não basta sofrer. É preciso sofrer porque se sofre. Então, esse sofrimento do sofrimento, ela diz que é o resultado das aflições que ele, o sofrimento mesmo, proporciona. O sofrimento da impermanência, que é decorrente da transitoriedade do prazer e das coisas terrenas. Então, tudo é transitório. E nós sofremos por causa disso, certo? Nós não conseguimos lidar muito bem com essa impermanência. E o terceiro tipo que Joana de Ângeles coloca ou apresenta é o sofrimento dos condicionamentos psíquicos e agregados físicos, né? Então, nós temos muitos desses agregados físicos e mentais contaminados,
tanto da presente encarnação, quanto de encarnações anteriores. E nós vamos nos degladiando com todos esses agregados que nos dificultam uma vida mais amena, uma vida mais feliz. A segunda nobre verdade, que é a origem do sofrimento, Buda fala que é o apego e o desejo. E aí nós remontamos ao que falamos. Isso Buda estava falando entre a Índia e o Nepal há 2.500 anos. É muito tempo. E a quantidade de objetos, a diversidade, era mínima quando comparado com o que nós temos hoje. Mas o problema era, e é até hoje, o apego e o desejo, que nós podemos traduzir para a nossa versão espírita de orgulho, o egoísmo e todas as suas variantes, porque o orgulho e o egoísmo são mencionados no Evangelho segundo o Espiritismo numerosas vezes e são relacionados com as nossas dificuldades, as mazelas que nós carregamos, né, nessa nossa existência. Joana de Ângeles, ela já fala em duas ordens de sofrimento. São o sofrimento de origem kármica e as emoções perturbadoras. Então, kármica, a própria Joana de Ângeles usa esse termo, por isso que nós colocamos aqui. Alguém colocou a tela e aí sumiu meu slide. Alguém está compartilhando tela. O Fátima, Alô? Fátima, você pode ver isso ou não? Sim, eu tô Fátima? Eu tô procurando aqui, mas eu não estou identificando quem é. Será que foi Joalina? Por favor. Ela não teria como Ela já... colocar porque ela não é host. Pois é, mas já voltou aqui o meu slide. Já voltou sim, para mim. É que apareceu aqui a informação que alguém não viu o nome, estava compartilhando a tela. Era a Joalina. Então, nós temos lá que karma, né, provém de existências anteriores à atual, e Joana de Ângeles fala em expiação e provação, que é o nosso mundo de expiações e provas. Um é decorrente das transgressões, devido à ignorância espiritual, e as provações é a busca do aprimoramento pessoal. E as emoções perturbadoras, que nos causam muito sofrimento. E são, exemplos de Joana, irresponsabilidade, precipitação e egoísmo, que incita a escolha do melhor para si em detrimento do seu próximo. Então, para nós, né, nessa visão de Joana de Ângeles, as kármicas são de existências anteriores, nós precisamos lidar com elas. Agora, as emoções perturbadoras, nós vemos que elas fazem parte da nossa natureza. Apesar de Joana ter dividido em duas ordens, uma está relacionada com a outra, porque as nossas emoções perturbadoras hoje vão trazer consequências para encarnações outras que ainda estão por vir, que lá, então, se tornarão de origem kármica, ou de ordem kármica. Então, nós podemos e devemos começar a trabalhar essas emoções perturbadoras no sentido de diminuir o sofrimento nesta e também já nos precaver de sofrimentos para outras encarnações. A terceira nobre verdade, Buda já fala sobre a cessação do sofrimento. Então, na primeira, né, a origem do sofrimento, desculpa, a existência do sofrimento, a segunda, a origem do sofrimento, a terceira é como cessar o sofrimento. As quatro, na verdade, são bem interessantes, é uma forma bem resumida de nos apresentar os nossos problemas.
Então, essa terceira nobre verdade, ele diz que o sofrimento pode ter um fim, não é inerente ao ser. Nós somos os responsáveis pela sua existência. Então, de acordo com Buda, nós é que criamos o sofrimento. Então, se nós é que criamos o sofrimento, ele pode ter um fim. E essa cessação do sofrimento, essa possibilidade, melhor dizendo, de cessação do sofrimento, ela está em nós. Cada um de nós pode trabalhar para cessar, pela cessação do próprio sofrimento, porque é a nossa relação com a vida que nos causa sofrimento. Portanto, está em nós. Joana de Ângeles, ela já fala que a cura do sofrimento somente se concretizará se a terapia extirpar-lhe as causas. Então, nós precisamos identificar as causas do sofrimento, e que Joana de Ângeles, né, nos slides anteriores, nós já apresentamos a origem do sofrimento. E para nós terminarmos ou acabarmos com esse sofrimento, nós precisamos extirpar a causa, né? Terminando com a causa, termina com o efeito. E aí uma coisa anula a outra e nós já estaremos prontos nessa encarnação e para as encarnações que ainda estão por vir. Falando assim, parece fácil, mas se fosse fácil, nós não estaríamos aqui até hoje lidando com essas questões. Na quarta nobre verdade, Buda apresenta o caminho da libertação. Então, nós vemos que são, assim, muito resumidamente, mas ele apresenta o conceito inteiro. O sofrimento existe, ele apresenta a origem do sofrimento, ele identifica que é possível terminar com o sofrimento, e na quarta nobre verdade, ele apresenta o caminho da libertação. E esse caminho da libertação nós podemos aplicar hoje, porque quando nós olhamos esse caminho traçado por Buda, ele está contido na nossa codificação espírita. Então, o primeiro é a percepção correta dos ensinamentos anteriores. Então, nós precisamos entender o que ele falou até agora, né? As 3 primeiras nobres verdades. Depois, nós precisamos de uma intenção verdadeira de trilhar o caminho certo, porque só através dessa vontade, dessa intenção, é que nós teremos condições de trilhar o caminho adequado para essa libertação do sofrimento. O terceiro é oratória digna ao se comunicar. Então, já é uma adequação mental do que nós falamos. Nós já passamos a observar aquilo que nós falamos às outras pessoas. Então, se nós mantivermos uma oratória digna para com o outro, nós já estamos respeitando o outro e também promovendo uma própria educação mental, porque eu já penso antes de falar. Então, eu já vou me adequando mentalmente. Depois da oratória, aí teria o comportamento sadio em qualquer situação, certo? Então, não apenas nos momentos em que estamos, né, dedicados a uma religiosidade, às nossas tarefas espíritas ou profissionais, mas, inclusive, nos momentos de lazer. Então, nós precisamos adequar nosso comportamento em qualquer situação, seja ele de lazer profissional, religioso, um ambiente amistoso ou não. Esse comportamento deve sempre ser sadio. Trabalho honesto, não usar vantagens ilícitas,
É o famoso não se pode servir a Deus e a mamão, é preciso trabalhar honestamente. Nós precisamos do trabalho, nós precisamos do dinheiro, só que tudo isso deve ser feito de forma honesta, sem tirar vantagem daqueles com os quais interagimos. A sexta é interessante, porque é força de vontade para não desviar do caminho. Então, nós precisamos ter realmente uma vontade bem sólida para nos manter nesse caminho, né? Com essas opções sendo aplicadas. E a sétima é cuidar da nossa mente, mantermos uma mente saudável. Então, isso tudo é exterior para, no final, mantermos a mente saudável. Quando a mente estiver saudável, aí, quer dizer, trabalhamos o interior, todas as outras 6 que são exteriores, elas passam a ser naturais para nós, porque, no final, é a mente que direciona tudo isso. Então, primeiro, nós precisamos forçar, né, através da intenção, prestar atenção na oratória, comportamento, trabalho, manter a vontade, para, no final, conseguirmos uma mente saudável. A partir do momento que a mente está saudável, o restante hoje passa a ser natural para nós e não mais pensamos que precisamos ser honestos, por exemplo. Apenas somos honestos. Então, já é a aquisição, né? Quando nós chegamos ao ponto da aquisição. Joana de Ângeles, com relação ao caminho a seguir, ela diz: não há ninguém que não possua bondade interior. Há nos refolhos da alma a presença de Deus como luz coagulada, aguardando os estímulos de fora, a fim de brilhar com alta potência. Então, aguardando aqueles estímulos, certo? Necessários para que nós consigamos estabelecer uma mente saudável. Por isso que os 6 outros itens, né, do caminho da libertação é exterior, é a nossa relação com o exterior. São os estímulos de fora que nós vamos trabalhando, para, em determinado momento, nossa mente se adequar e aí essa luz coagulada estará em condições de brilhar com alta potência. Na continuação do nosso estudo, nós vamos nos ater na quarta nobre verdade. No primeiro item, percepção correta dos ensinamentos anteriores. Certo? Porque essa questão, para nós espíritas, nós podemos dizer que ela está correlacionada com as leis de Deus. Então, lá Buda fala das outras 3 nobres verdades, ou das primeiras 3 nobres verdades, mas nós, na nossa abordagem espírita, nós precisamos dessa percepção correta dos ensinamentos anteriores. E os ensinamentos anteriores, para nós, são as leis de Deus. Então, para nós, a percepção correta dos ensinamentos está relacionada com as leis de Deus, pois o ser humano só é infeliz quando dela se afasta. Então, nós temos que, e ali nós colocamos, né, porque no mês passado nós falamos sobre as leis de Deus, e aqui nós vemos a importância dessa percepção desses ensinamentos, certo? E, inclusive, da codificação como um todo e das leis de Deus. Então, lá na questão 614, nós temos que o ser humano só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Mas nós colocamos ali também que essa colocação, só é infeliz quando dela se afasta, é a tradução da FEB. Por isso que essa percepção correta dos ensinamentos anteriores é de fundamental importância e nós precisamos realmente ter uma percepção correta dos ensinamentos.
Nós buscamos, na versão em francês, na edição de 1869, no site kardec.blog.br, e essa é a questão 614 em francês. Não falo, né? Meu francês não é bom e também não vamos demandar que vocês tenham conhecimento do francês. Por isso, nós usamos a tradução do Google, Google Tradutor. E nós colocamos essa versão em francês da questão 614 e vimos o que o Google traduziu para nós. E ele diz: o que devemos entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela diz a ele o que deve ou não fazer, então a lei de Deus nos diz o que devemos fazer e o que não devemos fazer. E ele, o homem, fica infeliz porque se desvia disso. Então, nós vemos que nessa análise não é que o homem fica infeliz quando desvia das leis de Deus, é quando desvia da orientação que a lei de Deus estabelece para a felicidade do homem. Então, faz muito mais sentido. Eu tenho que, nessas leis de Deus, ele me diz o que fazer para a minha evolução. E essa evolução é a felicidade. Então, se eu estou trabalhando na minha evolução, eu estou na condição de felicidade. Agora, a partir do momento que eu desvio, não da lei, mais do que a lei me diz, o que eu faço, o que eu devo, o que eu não devo fazer, aí então surge a infelicidade. Então, nós vemos que muda um pouco a forma como nós compreendemos a questão 614. E nós temos que tradução é um problema sério, porque muitas vezes o tradutor coloca a sua interpretação, certo? Felizmente, hoje em dia, nós já temos várias traduções da codificação kardeciana. E aí nós podemos, sim, comparar as traduções quando nós percebemos que alguma tradução, em algum ponto, não faz muito sentido. Então, por isso que, né, a interpretação correta dos ensinos é de fundamental importância para a cessação do nosso sofrimento. E na própria codificação, nós temos bem a orientação acerca desse afastamento. E aí nós temos, né, que realmente essa versão da questão 614 é bem mais adequada do que a que é utilizada pela FEB. Porque na questão 1009, Paulo ele traz para nós uma informação crucial. Diz o seguinte: quem é, com efeito, o culpado? Certo? Quem é o culpado? E ele diz, é aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Não é que se afasta da lei de Deus, mas se afasta do objetivo da criação. Então, quando nós temos, né, lá na lei de Deus, me diz o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Se eu seguir direitinho isso, eu estou no caminho do objetivo da criação. E qual é o objetivo da criação que nós podemos entender hoje? Porque o objetivo da criação mesmo nós não sabemos. Nem temos condições de, né, conceber alguma coisa. Mas nós podemos identificar que o objetivo da criação, para mim, é a minha evolução. Pode não ser o objetivo para o universo como um todo, mas eu consigo identificar qual é o objetivo da criação para mim, eu, enquanto espírito.
e é chegar à condição de espírito evoluído, é ser feliz. E aí nós temos, né, uma interpretação bem boa, porque se eu me desvio do objetivo da criação, e eu sendo o objetivo da criação a minha felicidade, então eu serei ou estarei na condição de infeliz. E esse objetivo da criação, novamente, nós temos como saber, então Paulo coloca algo para nós nos direcionar, né? Posicionar a nossa mente com alguma ideia, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. Então, o objetivo na criação é o culto harmonioso do bem e do belo, certo? Se nós pegarmos o bem e o belo e colocarmos lá no caminho da cessação, conforme apresentado por Buda, então aquilo é o bem e o belo. Eu prestar atenção no que eu falo, ter um trabalho honesto, mente saudável e etc, 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 etc. Todos os outros itens. E aí, nesse sentido, eu estarei trabalhando no objetivo da criação. Então, o nosso problema, nós, enquanto espíritos ligados ao mundo de expiações e provas, é que nós tivemos um desvio, um falso movimento da alma, e nos afastamos do objetivo da criação. Aí nós já começamos a identificar a origem do nosso sofrimento. É esse falso movimento da alma, porque ele também vem nos falar uma coisa que é muito interessante, que nós... E é fácil de entender isso, né? Porque nas leis de Deus, Deus não estabeleceria que todos os espíritos precisam passar na condição de expiações e provas. Então, as regras, seguindo lá o que deve fazer e o que não se deve fazer, significa um caminho evolutivo feliz, onde a felicidade ela não está atrelada com a perfeição relativa do espírito. Mas a felicidade ela está relacionada em caminhar na direção ou do objetivo da criação, ou de um caminho que foi preparado por Deus para que seus filhos seguissem um caminho feliz. Porém, em decorrência do nosso livre-arbítrio, nós podemos optar por esse falso movimento da alma. E esse falso movimento apresentou um desvio não das leis, mas um desvio do caminho que leva ou que conduz ao objetivo da criação. Quando eu me desvio do caminho que leva ao objetivo da criação, forçosamente ou naturalmente, melhor dizendo, eu entro na condição de sofrimento ou de infelicidade. Então, esse falso movimento da alma é que é a origem do nosso sofrimento. E isso nos causa ansiedade, medos, depressão, etc, 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 etc. Porque esse falso movimento da alma nos levou, nos conduziu a um ambiente onde a impermanência não está relacionada com a felicidade, mas ela está relacionada com sofrimento e infelicidade. Como essa impermanência está relacionada com sofrimento e com a infelicidade, ela demanda de nós a vontade para voltarmos ou trilharmos o caminho adequado. E como nossa vontade, certeza ainda não é muito forte, aí nós sofremos, somos ansiosos, temos medo, depressão, etc, 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 etc.
Porque se eu tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, eu saberia que essa fé me traria a segurança necessária para me manter firmes diante das adversidades que esse falso movimento da alma fez com que se apresentassem para mim. Espero que estejamos deixando claro aquilo que queremos apresentar nessa interpretação correta dos ensinamentos. Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, ele fala o seguinte com relação à lei de Deus. Essa lei é imutável. Então, né, a lei de Deus não muda. É, antes de tudo, uma lei de equilíbrio. Estabelece a ordem no mundo moral. Então, ela vem estabelecer uma ordem no mundo moral, certo? E essa lei é imutável. Então, é claro que a lei é imutável, porém, ela tem nuances que se aplicam dependendo da condição do mundo moral, certo? Porque essa lei sempre estabelece a ordem no mundo moral, seja qual condição for esse mundo moral. Por isso que não é possível se desviar da lei de Deus, porque é a lei que estabelece a ordem no mundo moral. E esse mundo moral é aquele que nós atuamos. Seu mecanismo é, ao mesmo tempo, simples e grande. Todo mal se resgata pela dor. O que o homem faz de acordo com a lei do bem lhe proporciona tranquilidade e contribui para a sua elevação. Toda violação da lei do bem provoca sofrimento. Então, essa lei de Deus, nós começamos a ver lá, conforme Leon Denis apresenta para nós, que tem uma lei do bem, em que proporciona tranquilidade de acordo com o bem que o homem faz, certo? Só que, violando essa lei do bem, nós caímos em uma outra lei, certo? Novamente, não significa uma outra lei que não seja a lei de Deus, mas uma outra componente dessa lei de Deus. Então, toda violação dessa componente da lei do bem provoca sofrimento. Então, nós podemos dizer que, aplicando a Terra, claro que isso vai ser essa componente, né, essa lei divina aplicada ao mundo moral que nós encontramos aqui na Terra, nós temos a lei do bem e a lei do equívoco. Uma é quando eu ajo em conformidade com a lei do bem, então tenho os benefícios, e a lei do equívoco é quando eu ajo em desacordo com a lei do bem. Eu caio na lei do equívoco. Então, nós temos... Isso, claro, é para fins didáticos, certo? Para nós conseguirmos entender que a lei divina engloba tudo e ela tem os seus compartimentos que são aplicados ou entram em ação, melhor dizendo, dependendo da condição moral do ambiente ou do meio, ou, para nós, do mundo, seja ele qual for. Então, a lei do bem ele está alinhado com a finalidade da criação, o objetivo da criação que Paulo nos fala. Então, os espíritos que estão alinhados com a lei do bem, eles estão alinhados com a finalidade da criação ou o objetivo da criação. E isso conduz à felicidade, certo? Aqueles que sempre estão na lei do bem, ou sempre estiveram e se mantêm nessa componente da lei divina, eles estão na condição de felicidade. Para nós que não estamos sempre nesse meio, que convivemos também com a lei do equívoco, quanto mais trabalhamos em conformidade com a lei do bem, mais estaremos na condição de
atingir a felicidade ou conquistar a felicidade. A lei do equívoco é que não está alinhado com a finalidade da criação, portanto, não conduz à felicidade. Então, nós vemos que não é um afastamento da lei de Deus, porque é impossível se afastar da lei de Deus, como vimos agora há pouco nas palavras de Leon Denis, quando ele diz que é essa lei que estabelece a ordem do mundo moral. Mas nós, dentro dessa lei de Deus, nós estamos, ou nós estamos sujeitos a uma componente ou a outra componente. Quando nós entendemos como funciona isso, aí nós temos a certeza que, mesmo que eu esteja alinhado com a lei do equívoco, essa lei do equívoco me conduzirá à lei do bem. Certo? E isso é o processo natural. Por isso que Leon Denis fala que é ao mesmo tempo simples e grande. Porque como não me conduz à felicidade e eu desejo a felicidade, naturalmente eu vou observando a minha infelicidade, o meu sofrimento, e por isso eu buscarei naturalmente a felicidade. Então, é o sofrimento que me leva a me alinhar com a finalidade da criação. Muito se fala que a lei divina é a lei de amor, e aí se considera, por isso que entra também muita dessa questão de se afastar da lei de Deus, porque Deus, a lei de amor não é de sofrimento, e etc, etc, etc. São algumas colocações que levam a algumas dificuldades de entendimento. A lei divina é a lei de amor. Só que essa lei do amor é a lei do amor de Deus para com suas criaturas. Então, quando eu, enquanto espírito, devido ao meu comportamento, eu estou submetido à lei do equívoco, é em decorrência da lei do amor de Deus para com as suas criaturas, é em decorrência dessa lei de amor, que vai me trazer para alguma ordem nesse mundo moral em que eu me encontro. Então, lei de amor não é lei de se fazer o que deseja sem consequências, certo? Isso é preciso ficar claro quando nós falamos que a lei de Deus é lei de amor. Não é lei, pode fazer o que quer, igual o amor de vó, que o neto faz o que quer e ele está sempre sendo recompensado. Então, isso faz parte lá da avó. Então, o amor é uma coisa. Quando nós trazemos para a condição humana, quando nós levamos para o amor de Deus, aí é de uma outra conotação. E esse amor de Deus quer a minha felicidade e, por isso, ele me leva a me alinhar com o objetivo da criação. Lei do equívoco. Qual seria, então, a distinção, se é que existe, entre equívoco e mal? E aí nós temos lá, para responder, nós recorremos a Leon Denis. Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios, e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. Então, nós temos que a recorrência, não só em fazer o bem, mas também no equívoco. São esses... O equívoco é um nível de mal ainda que existe alguma desculpa relacionada. Então, naturalmente, o equívoco, o espírito, quando comete um equívoco, a lei do equívoco traz de volta. É um processo natural.
Agora, quando é recorrente, a repetição frequente, aí essa lei do equívoco vai conduzir ao sofrimento, porque os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos. Então, eu tenho que pensar qual é a repetição frequente dos meus atos e pensamentos. Quando nós vemos repetição frequente dos mesmos atos e pensamentos, nós podemos facilmente enxergar aí a quarta nobre verdade, desculpa, onde o Buda fala sobre o caminho da libertação, certo? E a repetição do bem, oratória digna, comportamento sadio, trabalho honesto, força de vontade para não desviar do caminho, então se manter com um comportamento adequado. Então, a distinção entre equívoco e mal está na frequência dos atos e o pensamento. O equívoco é decorrente da ignorância, o mal é a repetição do equívoco. Então, já estamos falando em teimosia. Nós somos espíritos teimosos. E aí surgem as consequências. Nas palavras de Leon Denis, as vibrações de seus atos, de seus pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, volvem a ele mais cedo ou mais tarde. Oprimem-no e apertam-no na necessidade de reformar-se. Então, nós temos aí a lei de Deus em ação no sentido de estabelecer alguma ordem no mundo moral, certo? Onde o indivíduo, a partir do momento que ele já comete o mal, devido à repetição dos equívocos, esse mal retorna oprimindo e apertando, né, nesta necessidade de reformar-se. Por isso que nós falamos que a lei do equívoco, sendo uma componente da lei de Deus, naturalmente conduz o homem à lei do bem, conduz o homem à felicidade. Então, independente de onde estivermos, nós vamos chegar à felicidade. Agora, um é um caminho só de felicidade. O outro já é um desvio da alma em que passamos pela fieira do sofrimento ou a experiência em mundos de expiações e provas. Similar à lei do equívoco, o bem retorna. Agora, depende da frequência dos atos e pensamentos. Também Leon Denis diz o seguinte: o espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta. Então, nós temos lá nas 4 nobres verdades, desculpa, deixa eu achar aqui, certo? O espírito ilumina-se a cada pensamento altruísta. É o desenvolvimento dessa mente saudável. A cada impulso de solidariedade e de amor puro. Se esses pensamentos e atos se repetem, se multiplicam, se acumulam, o homem acha-se como que transformado ao sair de sua existência terrestre. A alma e seu invólucro fluídico terão adquirido um poder de radiação mais intenso. Então, é nessa etapa que o indivíduo chega àquela condição de mente saudável. E se nós verificarmos, né, cada impulso de solidariedade e amor puro, nós temos intenção verdadeira de trilhar o caminho correto, oratória digna, comportamento sadio, trabalho honesto, força de vontade, e chegaria à mente saudável. Nessa mente saudável, o indivíduo acha-se transformado quando chega ao fim a sua encarnação, ou a presente encarnação. E voltando ao Livro dos Espíritos, na questão 1009, onde Paulo nos esclarece tantas coisas,
ele diz: que é o castigo? O castigo é a consequência natural derivada desse falso movimento, uma certa soma de dores necessária a desgostá-lo da sua deformidade. Então, esse sofrimento, esse castigo, né? Aqui nós vamos colocar castigo entre aspas, é uma forma de nos desgostar, né? Nos deixar desgostosos acerca da nossa deformidade. E o que é essa deformidade? É esse falso movimento que, em algum momento, nós o fizemos, certo? Então, é pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que estimula a alma, pela amargura, a se dobrar sobre si mesma e a buscar o porto de salvação. O castigo só tem o castigo só tem por fim a reabilitação, a redenção. E aí, por isso, nós entendemos o castigo não como um castigo propriamente dito, né? Mas, entre aspas, onde são processos educacionais que têm por fim a reabilitação. Então, sempre que há reabilitação, nós estamos falando de processos educacionais e não de castigo por puro castigo. Então, a cessação do sofrimento, certo? A origem e a cessação do sofrimento estão relacionados com essa deformidade, é a origem, e a cessação do sofrimento é nós repararmos esse falso movimento da alma que nos conduziu à condição em que nós estamos no momento. Então, são 9h30, era isso que nós gostaríamos de apresentar para o nosso estudo de hoje e esperamos comentários, perguntas. Tá bom, Nádia? Tá bom, tá bom. Olha, nós não temos aqui hoje perguntas no chat. Eu vou fazer aqui uma observação. Aquela sua parte inicial, quando você citou a Joana, você estava recorrendo ao Plenitude, o livro dela? Isso. Uhum. Eu esqueci de mencionar, desculpa, Nádia. Não, tudo bem. Mas é a Plenitude, sim. Que é um Porque livro... nesse livro, Joana de Ângeles, ela analisa, né, sobre todos os ensinamentos de Buda. Isso. E é um livro sobre o sofrimento, afinal de contas, né? Onde ela trata das 4 nobres verdades. No final, o que me levou a estudar o budismo foi esse livro de Joana de Ângeles, onde eu, estudando esse livro, eu percebi que, para entender o livro, eu precisava entender um pouco de budismo. Então, foi aí que eu fiz uma incursão no budismo para eu poder compreender o livro de Joana. Esse livro da Joana é uma espécie de, digamos assim, de marco ou de orientação com relação às pessoas que têm determinados, digamos, preconceitos com relação a outras linhas teológicas, particularmente com os orientalismos, que existem pessoas que são contrárias a isso, mas nós sabemos, e isso data desde lá dos pré-socráticos, que tudo está em tudo. O próprio Kardec, a própria doutrina espírita, é de natureza universalista. O espiritismo não exclui nada. E se nós soubermos buscar, nós encontraremos elementos superiores em todas as vertentes teológicas, em todas as filosofias. Então, eu considero que o Plenitude da Joana é um marco com relação, ou digamos assim, é um alerta, acho que talvez a palavra melhor seja alerta, é um alerta contra eventuais tendências preconceituosas da nossa parte,
com relação a outros construtos, a outras linhagens de pensamento. Eu concordo plenamente contigo, porque nós precisamos ter uma visão mais ampla, né? Então, o próprio Espiritismo, no próprio Espiritismo, ele consta, ele traz, né, que não devemos dizer fora do Espiritismo não há salvação, fora da Igreja não há salvação. Então, a salvação ele está na caridade. Então, todas as doutrinas e filosofias elevadas, eles trazem o conceito da caridade de alguma forma. Então, essa quarta nobre verdade do Buda é praticamente uma ode à caridade, né? Onde nós trabalhamos com honestidade, porque a caridade, muitas vezes, no meu entendimento, ela é mal interpretada. A caridade é tida como algo que se faz. Eu vou fazer a caridade, eu vou dar alguma coisa para alguém, eu vou ajudar alguém. Mas a caridade é muito mais abrangente. É como eu faço as coisas, certo? Então, eu posso, no meu trabalho, estar trabalhando com caridade a partir do momento que eu tenho um trabalho honesto, eu não procuro tirar vantagem de ninguém, proveito de nada. Então, ali, eu estou trabalhando com caridade. A minha relação com o próximo, minha oratória digna é uma oratória com caridade, porque eu não estou induzindo o outro ao mal, eu não estou ofendendo o outro de alguma forma e, prestando atenção no que eu falo, eu estou sempre buscando a elevação daquele que me ouve. Então, isso é um trabalho de caridade. Então, quando Paulo fala sobre caridade, ele fala muito bem, e ele traz ali ipsilítere, né? Eu posso doar tudo que eu tenho, mesmo que eu dê meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver caridade, eu nada sou. Então, não são as ações exteriores que caracteriza a caridade, mas o que me move, o que existe dentro de mim. Então, a caridade é mais um estado do ser do que o ser propriamente faz, né? Porque o estado dele é como ele faz as coisas, seja o que for. E todas essas doutrinas elevadas, seja religiosa ou filosófica, vertentes de pensamento dos mais variados, todos aqueles que são elevados, eles trazem o conceito de caridade embutido nos seus ensinos. Então, é preciso ali ter realmente olhos de ver e ouvidos de ouvir para conseguir identificar essas nuances e aprendermos. Eu considero essas 4 nobres verdades, por exemplo, né, de um esclarecimento assim muito grande e é colocado de uma forma muito simples, muito direta, né? Não requer grandes interpretações. É só você ler o que está escrito ali, que você vai entender e você entende o que você precisa fazer para se livrar do sofrimento. Aliás, você está falando aí de uma capacidade que é própria dos orientais, não é isso? De toda a filosofia e até cultura orientais, que é a simplicidade. Até hoje, se você pensar nas casas japonesas, na forma como os japoneses vivem, tudo é muito simples, é muito, como nós dizemos, clean. E eles são todos muito objetivos também, claros. Você veja a própria formulação do koan, né, que é aquela expressão bem sintética de uma espécie de poesia, que são pouquinhas palavras em 2 ou 3 linhas, e ali está encerrado, que essa é a proposta do koan, está encerrado um ensinamento, uma ideia, uma proposta profunda. Então, isso que você está dizendo me parece ser mais uma manifestação da postura oriental diante das coisas, porque a simplicidade, e nós sabemos, Jesus também diz tudo com simplicidade.
E nós todos sabemos que a coisa mais difícil é ser simples. A Sim, simplicidade é um grande desafio para nós, né? Nós gostamos muito de falar, nós gostamos muito de enfeitar as coisas, nós gostamos muito de nos enfeitar. Então, digamos assim, essa multiplicação de coisas de que nós gostamos não está presente nos orientalismos. não, eu acho que nós enfeitamos muito pavão, Exatamente. certo? Porque esses koans que você menciona, eles são pequenas frases ou historinhas, mas o indivíduo precisa meditar, pensar a respeito, né? Quando nós vamos para os ensinos de Jesus, com o que nós temos disponível dos ensinos de Jesus, também são colocações muito pequenas. E nós precisaríamos ou deveríamos meditar a respeito do que aquele ensinamento quer dizer. E não uma interpretação, uma conceituação direta. Nós procuramos definições quando nós devemos buscar o entendimento. Só que para eu entender uma pequena frase de Jesus ou um ensino budista, isso demanda dias meditando, mas uma meditação reflexiva, né? Aquela em que eu tento analisar. Nós não analisamos os ensinos de Jesus. E aí eu vejo as pessoas muitas vezes, nós, né? Nos perdendo em descrições se Jesus subia, Jesus descia, e que Jesus isso, Jesus aquilo, quando é uma meditação reflexiva que é necessária dos seus ensinamentos. Então, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa claro, né, que os movimentos de Jesus, Jesus indo, vindo, aquilo é tudo duvidoso. Nós não temos muita certeza se aquilo traz algum significado ou não. Então, quando ele divide os evangelhos em 5 partes e apenas a parte, os ensinos morais, é que são acima de qualquer dúvida e que foram utilizadas no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão dos movimentos, eu não sei se eu entendi bem, você se refere aos movimentos de Jesus, de subir um monte, descer um monte, ou ficar no meio do monte? Não, é ir para um lugar e para o outro, se ele foi assim, se ele foi Ah, sim. assado. Né? Por exemplo, os ensinos, as bem-aventuranças, eu não lembro agora o nome, né, qual deles, mas um deles diz que Jesus subia, o outro diz que Jesus descia. Certo? Então, Jesus estava subindo o monte, segundo o outro evangelista, Jesus estava descendo o monte. Então, tem o sermão da montanha, só que também tem o sermão da planície. É o mesmo sermão, certo? Onde um relata as bem-aventuranças segundo ele lembra, né? Os ensinos das bem-aventuranças segundo ele lembra, o segundo lhe foi dito. No outro também tem as bem-aventuranças. Alguns são idênticos, outros são um pouco diferentes, né? Entre o sermão da planície e o sermão da montanha. Então, nós vemos que, se nós ouvirmos outros falando sobre o sermão da planície, nós não temos como se fosse a mesma coisa. E achamos até que alguém está errado. Eu já fiz esse teste em alguns dos estudos. Eu apresento, né, que um dos sermões mais belos de Jesus é o sermão da planície. E eu vejo a consternação das pessoas, porque para elas é o sermão do monte. E aí nós vamos apresentando, aí apresentamos o que um evangelista diz, o que o outro evangelista diz, e aí nós vemos que realmente, certo? Nós precisamos ou devemos meditar mais acerca dos ensinos e evitando essas colocações triviais, né? O sermão da montanha e por aí vai.
Por outro lado, há indicações, ou são essas expressões, por exemplo, Jesus subiu o monte, né? O monte é uma figura de múltiplos significados no Evangelho, né? Então, você encontra monte também, e isso está talvez no inconsciente coletivo da humanidade, que você encontra também um monte em outras vertentes religiosas, né? Então, Sim. talvez, em alguns casos, o Pastorino faz algumas observações com relação a isso. Subir um monte ou descer um monte tem alguns significados interessantes para a nossa reflexão. A questão é que nós não estamos habituados a nos determos nos textos. Como nós somos muito chegados a muitas palavras, nós somos muito prolixos, nós adoramos o que é prolixo. Então, nós, com isso, já que nós temos que passar os olhos e a nossa mente acaba se distraindo com tantas palavras, com tantas informações, e aí nós acabamos, digamos assim, cedendo ou construindo um aposturamento espiritual de fazermos uma leitura epidérmica das lições. Por isso que o Koan, quer dizer, existem outras situações, por exemplo, essa obra da Joana, Vida Feliz, aquilo ali é de uma profundidade imensa. Todos esses pequenos livros são pequenos, grandes livros. A série do Emmanuel, eu acho engraçado quando a gente lê uma daqueles capítulos, né, de Fonte Viva ou de qualquer outra obra que integra essa série do Emmanuel, as pessoas, nós tendemos a comentar assim, esta é uma passagem muito bonita. Claro que ela é. Ela é muito mais do que bonita, né? Isso é um comentário expletivo, né? Mas aí nós não nos detemos no que está ali. Por outro lado, também, quando nós fazemos estudo ou do Livro dos Médiuns ou do Livro dos Espíritos, as pessoas acham que fazer uma leitura de um item inteiro é estudo. Não, aquilo não é estudo. Você, às vezes, se debruça durante meia hora num grupo e tudo para estudar uma palavra de uma frase, ou do Livro dos Médiuns, ou do Livro dos Espíritos, ou até de qualquer um desses pequenos, grandes livros. É porque nós temos essa tendência, né? Nós nos colocamos elementos que vão nos distrair e nos afastar das essências. Você está completamente certa, Nádia. E nós estamos acostumados com essa padronização no final, né? Porque como não temos esse hábito da meditação reflexiva, nós tendemos para uma padronização. Então, quanto mais se ouve a mesma coisa, mais aquele conceito se cristaliza. E quando ouvimos algo diferente, nós nos ressentimos muito. Então, essa questão do sermão da montanha, sermão da planície, eu acho muito interessante porque eu vejo a consternação das pessoas quando eu boto o slide falando sobre o sermão da planície, né? As pessoas se assustam. E esse susto, ele não é só para isso. Eu percebo que isso acontece todas as vezes em que se apresenta uma análise que difere do contexto comum, do que foi padronizado. Certo? Então, a grande diferença, né, ou uma das grandes diferenças entre os orientais é que eles trabalham nessa meditação reflexiva, enquanto nós trabalhamos na padronização. Então, como essa meditação reflexiva, para você trabalhar, para você analisar, você precisa de informação. E quanto mais informação, mais material você tem para as suas reflexões.
Então, no final, se eu coloco algo diferente do que você está acostumada, ao invés de você rechaçar, você presta atenção, porque aquilo é um input para as suas reflexões. Não estou dizendo que você vai concordar, não tem que concordar, não tem que aceitar, mas aquilo é um input para as suas reflexões, que vai fortalecer o seu conceito, ou então, o conceito que você traz, ou então vai mudar, Abrir né? perspectivas. Abrir perspectiva. E o que eu vejo é que, diante de uma interpretação que diverge um pouco do padrão, as pessoas abandonam o estudo. As pessoas não querem mais ouvir, né? Elas rechaçam. Eu tive pessoas que seguiam lá, por exemplo, o estudo da Gênesis que nós conduzimos, apenas porque abandonaram, porque em algum momento quiseram saber qual era a diferença na codificação entre espírito com E maiúsculo, por que era espírito com E maiúsculo e eu coloco espírito com E minúsculo, e que tinha diferença entre uma coisa e outra. Eu falei, não tem diferença, para mim não tem diferença nenhuma. Isso foi, né? E até algumas versões, na época eu vi, mas é muita coisa, eu não gravo de cabeça. Algumas versões do Livro dos Espíritos eram E minúsculo, depois alguém colocou E maiúsculo. E abandona o estudo por causa do E maiúsculo e do E minúsculo, Nádia. Entendeu? Quando você coloca, né, o sermão da montanha, que pode ser sermão da planície, as pessoas se rechaçam, não querem mais ouvir. Esse desviar da lei de Deus é algo que é padronizado. Não é a primeira vez que eu falo que ninguém se desvia, se afasta da lei de Deus, certo? Mas todas as vezes que eu coloco isso, eu sinto né, de parte de alguns um rechaço disso. Não consegue aceitar que é interessante, porque as pessoas não conseguem aceitar que Deus aceite que eu faça coisas erradas. Porque, no final, é isso que eu estou querendo dizer. Certo? Ele aceita que eu faça coisas erradas. E as pessoas, a visão que têm de Deus é que Deus não pode ter nenhum contato com coisas erradas. Mas Deus tem. Deus tem contato com coisas erradas através de nós. Ele queria que eu fizesse isso? Não queria. Mas, para ele ser o que ele é, ser Deus, ele precisava me dar o livre-arbítrio. E, a partir do momento que ele me deu o livre-arbítrio, ele aceita que eu tome as minhas decisões. E ele aceita que eu tome decisões erradas. E ele entra em contato com as coisas erradas que eu faço através de mim. Mas isso está na sua essência divina. Entendeu? Uma vez eu estava falando numa palestra que Deus vê todas as coisas erradas que nós fazemos e Ele está conosco nesses momentos. Algumas pessoas se molestaram. Como é que Deus está comigo nos momentos que eu estou fazendo coisas erradas? Porque Deus não me abandona. Né? Isso deveria ser um alento. Para mim é um alento. É claro que é. Né? É Para claro. mim é um alento. E eu sei que, porque Deus está comigo nos momentos que eu faço coisas erradas, eu sei que um dia eu estarei fazendo as coisas certas. Eu sei que um dia todos vocês estarão fazendo as coisas certas. Porque Deus está conosco em todos os momentos. É porque eu acho que as pessoas têm uma, digamos assim, uma interpretação, uma percepção de que, para Deus estar em contato com o erro, é preciso que ele esteja amalgamado com o erro. Talvez seja essa a percepção das pessoas, mas, na verdade, ele está junto de nós através das suas leis que são perfeitas. É nisso que nisso consiste a presença de Deus, que permeia toda a criação, na verdade, subjaz a toda a criação. E, em função disso, Deus pode e está
junto de nós, mas ele não se conspurca com o nosso erro. Ele não fica junto, não partilha do nosso erro. Mas a lei dele é tão perfeita que tem mecanismos autorreguladores. Então, quando nós nos afastamos das orientações da lei de Deus, vem logo a lei para nos corrigir. Sim. Então, vem o sofrimento, vem a dor, vem a culpa, vem o arrependimento, que são mecanismos autorreguladores do ponto de vista do plano moral, porque há outros mecanismos autorreguladores no plano físico, que mantém, aliás, uma sintonia muito especial, né? Tanto no plano material quanto físico e moral. E é assim que Deus se torna, digamos assim, partícipe do quadro de evolução dos seus filhos. Assim como um pai da terra vê um filho errando e não seguindo as orientações que a família deu, que os pais deram, isso não significa que os pais abandonem o filho, muito pelo contrário. Os pais continuam, na maioria das vezes, que nós sabemos que também há outros que não acompanham, mas o mecanismo da lei que está inscrito na consciência das pessoas é exatamente os pais ficarem junto dos filhos que erram para dar-lhes condições de superarem. E aí vem o livre-arbítrio que você lembrou agora, fica a critério deles. Por isso que lá na pergunta 582, 583 do Livro dos Espíritos está lá a questão de quem dá a orientação, os pais dão orientação, o filho segue. Os pais dão orientação, o filho não segue. Os pais não dão, o filho se vira sozinho, etc. e tal. O que você ia dizer? Eu te interrompi, eu acho. Não, não me interrompeu, não. Eu só estava concordando com você, né? Que eu às vezes vejo, né, que nós solidificamos conceitos e que qualquer análise diferente ela é rechaçada, certo? Só que esses conceitos solidificados, eles estão muito relacionados com a história do cristianismo, certo? Com as vertentes cristãs que nós não conseguimos nos libertar. Então, é motivo de sofrimento, né? Todas as vezes que... Desculpe te interromper, você está querendo dizer cristãs, você está querendo dizer católicos? Do cristianismo, né? Porque nós temos os ensinos de Jesus e aí nós temos o que foi feito dos ensinos de Jesus, que são as vertentes cristãs, das mais variadas bifurcações, ramificações, né? Então, não apenas as católicas. Mas nós temos conceitos relacionado com o cristianismo, tanto é que na própria codificação eles dizem que no cristianismo encontram-se todas as verdades, são de origem humana os erros que ali se incutiram. Então, no cristianismo, os ensinos de Jesus estão a verdade. Agora, tem muito erro, muito equívoco que foi inserido nas interpretações por nós, humanos. E nós precisamos estar cientes disso, certo? Que nós carregamos ao longo de séculos, séculos, encarnações e encarnações, traumas e conceitos. E aí vem o que você falou, né, sobre o simbolismo do monte. Isso são os nossos atavismos, né, conceitos arquetípicos, equivocados, e que nós não conseguimos nos libertar. Então, são aqueles condicionamentos que Joana de Ângeles fala, que é causa de sofrimento. Esses condicionamentos perturbadores são causa de sofrimento, certo? Então, eu só conseguirei me libertar desses condicionamentos a partir do momento que eu ouça coisas diferentes.
Ponto. Certo? Porque não tem jeito. Eu estou aqui, você está me vendo aqui. Então, o Cláudio está ligado ao mundo de expiações e provas. Acabou. Se eu estou ligado ao mundo de expiações e provas, eu tenho minhas questões kármicas e eu tenho meus condicionamentos perturbadores. Ponto. Não tem que discutir. Certo? Nós não temos que discutir isso. Se eu trago isso ou não trago isso. Eu trago isso. E esses condicionamentos perturbadores é o que me mantém ligado a esse mundo e vai me comprometer as minhas encarnações que ainda estão por vir. Então, eu tenho que trabalhar, são esses condicionamentos perturbadores. E eu só trabalho esses condicionamentos a partir do momento que eu ouço coisas diferentes. Porque os nossos condicionamentos, eles são iguais, porque nós vivenciamos ou trazemos as mesmas experiências. Então, eu preciso começar a me libertar dessas imagens e interpretar melhor o que a codificação nos traz, sabia? Porque eles dizem para nós que eles estão ali para reparar tudo o que que está equivocado. Eles falam isso textualmente para nós. É hora de trazermos a verdade, dissiparmos as trevas. Então, eu só vou conseguir enxergar a luz, que a doutrina fala, a partir do momento que eu esqueça ou substitua esses condicionamentos perturbadores, que são as trevas, pela luz que a doutrina espírita me traz. A partir do momento que eu decido ser espírita, isso é uma opção, certo? E cabe a cada um optar com a sua vertente filosófica, religiosa, que mais se adequa. Então, a partir do momento que eu opto ser espírita e a partir do momento que eu me predisponho à divulgação do espiritismo, eu preciso trabalhar para varar essas trevas, baseado no que a doutrina me diz, e analisar o que a doutrina apresenta, sem esses atavismos que nós trazemos, porque eu sei que eu trago, Nádia, ele existe em mim. Não adianta eu dizer para você que eu me livrei daquilo tudo, eu vou estar escondendo e eu vou continuar repetindo os mesmos erros, porque eu não me enxergo. Vou pedir licença um instantinho só, porque o interfone está tocando. Só um instantinho. Continua falando sobre o sofrimento, Cláudio, por favor. Sim. Então, ao invés de nós rechaçarmos as coisas que são apresentadas para nós de uma forma diferente, nós devemos prestar atenção. Eu prestar atenção no que alguém diz não significa que eu concorde, certo? Se eu ouço, não significa uma concordância, eu apenas ouço. Eu passarei a concordar ou a discordar a partir do momento que eu analiso a informação. Agora, se eu só aceitar, só prestar atenção naquilo que é padronizado, aí nós vamos nos manter com esses mesmos condicionamentos, não conseguiremos nos libertar. E esses condicionamentos, eles estão muito relacionados com aquele desvio que nós cometemos na nossa caminhada, por um desvio, um ato falho que nós cometemos, que Paulo vem trazer para nós. Então, a lei de Deus, ela precisa ser interpretada muito bem, Por isso que nós selecionamos o item 1 da quarta nobre verdade, percepção correta dos ensinamentos, e trouxemos para nós os ensinamentos como as leis de Deus, porque é fundamental nós entendermos essas leis, como é que elas funcionam.
Porque eu vejo muitas vezes falando, não, porque a lei de Deus é lei de amor. Aí parece aquilo que passa a mão na cabeça, né, de todo mundo, independente do que faça, Deus está ali. Deus está ali, independente do que faça, mas não é passando a mão, né? Nós vamos sempre arcar com as consequências das nossas opções. Ô, Cláudia, e esse tipo de raciocínio, digamos assim, também deixa as pessoas um pouco assim, malalés, desconfortáveis, né? Quando é dito assim, o Emmanuel não passa a mão na cabeça do Chico. O Emmanuel foi rigoroso com o Chico. E ninguém pode dizer que ele não foi amoroso com o Chico, mas é esse conceito de amor. A Joana não passa a mão na cabeça do Divaldo, não é? Mas, Sim. evidentemente, que ela ama o Divaldo. Aliás, ela nos ama a todos, o que é uma grande coisa para nós todos. Meu grande ensinamento foi no contato com os meus mentores, né? Porque os meus mentores, nós sempre tivemos um contato muito, sempre a partir do momento que a mediunidade surgiu, nós tivemos um contato mais direto e muito do que eu entendo de espiritismo me foi passado e me foi apresentado por eles. E durante anos nós fizemos alguns estudos em que os mentores se manifestavam, né, e conversavam com as pessoas, respondiam as perguntas. Então era um trabalho assim bem dinâmico, de interação mesmo. E o que acontece, o que eu sempre percebi, né, na minha relação com eles, foi exatamente isso. Eles me amparam em todos os momentos. Em qualquer situação, eu conto com eles, mas nunca passaram a mão na minha cabeça, certo? Então, eu sempre tive os ensinamentos que eu precisei passar. Eu escrevi um livro que estava disponível no meu site até há pouco tempo, mas há pouco tempo atrás eu tirei, que era a biografia de um médium, em que eu relatei, né, eu relato a minha experiência enquanto médium e a minha relação com esses mentores, com os meus mentores. E ali nós vamos apresentando, né, como é que eles trabalham, como é que eles funcionam. E é muito interessante, certo? O aprendizado ele é muito efetivo, mas é sofrido, né? Ou pode ser sofrido, até você entender como é que funciona essa relação e como é que essas leis de Deus elas se estabelecem. Só para exemplificar, uma vez alguém fez uma pergunta, né? Como é que eles permitem, né? Não apenas os meus mentores, mas foi uma pergunta feita para os meus mentores, mas os mentores das pessoas em geral, como é que eles permitem que as pessoas façam coisas erradas, né? Se eles não estão ali, se não poderiam evitar. Aí ele respondeu o seguinte: no meu grau evolutivo, eu não posso me dar ao direito de ser um obsessor. Então, porque a partir do momento que eu vou fazer alguma coisa errada e ele me force a fazer uma coisa certa, ele está se comportando como obsessor. Exatamente. E a colocação dele, que eu achei interessante, eu não posso me dar ao direito de ser o obsessor. Quer dizer, por mais que eu queira desviar o indivíduo daquela direção e trazer para essa, eu não tenho esse direito, eu não posso me comportar como obsessor. Sob pena, Cláudio, de ele estar se afastando da orientação da lei de Deus. Ele que está se afastando. Então, ele vai se comprometer se fizer isso. Agora, isso. É claro que eles nos levam uma conversinha conosco, né? Olha, por que você não faz isso? Esse caminho aqui é tão bom, veja essa possibilidade. Mas eles não alteram
o nosso desejo, quer dizer, não interferem, a palavra é essa, eles não interferem nas nossas opções. Não podem nos forçar, Não porque podem e senão não possam. não Exatamente. podem. Seria muito fácil para nós. Bom, aí nós não teríamos nenhum problema, né? Nenhum problema. Eu tenho Exatamente. uma amiga nossa, que de todos nós e tudo, uma companheira linda do movimento espírita, ela disse que uma vez ela estava orando, que ela não estava conseguindo realizar uma espécie de neutralização da tendência dela, porque ela queria se corrigir, mas não estava conseguindo. Aí ela pediu assim, aí eu peço aos meus mentores para não respeitarem o meu livre-arbítrio. Eu não quero ter essa liberdade. Por favor, me mantenham lá. Eu achei muito engraçado isso. Quem dera, né? Pois é, era só a gente pedir, olha, agora eu tenho esse problema, eu não quero mais ter esse problema, porque já entendi. Então, você não me deixa mais fazer isso. Pronto. Mas aí seria a lei do marionete, né? Sim. E não é essa a lei de liberdade. É Sim, isso? exatamente. Olha, eu estou aqui lamentando, Cláudio, que hoje só nós aqui falamos, foi uma conversa muito boa e tal, para mim foi, mas ninguém mais falou, né? O Paulo de Felipe hoje ficou quieto, a Marisa quieta, todo mundo quieto aqui, tão quieto. E eu pergunto agora, se alguém quiser se redimir, se não quer fazer nenhuma observação. Fale agora ou se cale para sempre, Nath? Até a próxima reunião, que vai ser na sexta-feira. Já vamos aqui dizer que nós nos encontraremos no próximo. Diga, Paulo. Para não dizer que eu passei quieto, me ocorreu o seguinte, mas eu já tenho até a resposta, mas vou externar. Me ocorreu quando você falou da lei do equívoco. Então, eu analisando, eu penso que, como uma bênção da lei do equívoco, é Deus nos julgar pela intenção. Por quê? Porque mesmo às vezes você agindo errado por ignorância e não por frequência, aí você tem uma atenuante, não é isso? Então, foi isso que me ocorreu. A lei do equívoco tem, como consequência, ou atrelado a ela, a bênção de ser julgado pela intenção. Certo, Cláudio? Certo. É mais bonito do que isso, no meu ponto de vista, porque você fala em ser julgado pela intenção. Nós não somos julgados, nem Deus nos julga. As leis, elas permeiam o ambiente, certo? Então, é uma ação natural da lei. Então, ninguém julga a minha intenção. Eu é que vou pegando a porção da lei ou a providência de acordo com a minha própria natureza. E isso é mais bonito porque eu não fico à mercê de um julgamento, certo? E aí está a beleza toda que eu, né, do que eu entendo sobre a lei de Deus, que nem Deus julga. Ele deixa, né, ele coloca nas suas leis uma ação direta. Então, é um processo dinâmico. A minha natureza que que traz as consequências. Então, por isso que o equívoco é um nível, o mal já é a repetição, então já entendi. E aí você tem as várias gradações das nossas ações. Mas, resumindo, né, o que vale é a intenção, é o que me move, o que me motiva, porque é isso que aciona a lei, certo? O que aciona a lei é o que existe em mim.
no final. Aliás, o intencionalismo foi trazido por Jesus. Antes não havia esse conceito digamos assim, no mundo da cognição, da construção, da avaliação ou das propostas da mente humana, digamos assim, né? Então, quem trouxe a intenção foi Jesus. Inclusive, quando ele diz, você vai e não erres mais. É a tua fé que te curou, né? Vai e não Exatamente. peques mais. Também, né? A mulher adúltera também, vai e não erre mais. Não erres mais. Não erres. Eu prefiro dizer erres a não peques, eu prefiro o erres. Sim. Bom, então agora, acho que ninguém mais vai querer falar, está todo mundo muito recolhido. Eu só espero que eu tenha conseguido, então, deixar tudo claro. Quando ninguém pergunta, eu assumo que eu consegui explicar tudo muito bem. Tá bom. Eu prefiro isso a chegar à conclusão de que ninguém entendeu nada, nem para perguntar. Nem para perguntar, pois é. Mas, pelo menos, nós temos esperança de que, com esta interação na sequência da sua fala, nós tenhamos também levantado alguns pontos interessantes a propósito do que você nos trouxe hoje. E nós agradecemos muito, mais uma vez, o seu estudo, Cláudio. Eu que agradeço. Trazendo essas suas observações, a sua preocupação com a precisão das definições, dos termos, e isso é uma coisa muito necessária do que nós entendemos como técnica de estudo. Então, agradecendo, o ICEB agradece a Cláudio Conte, mais este estudo sobre a origem do sofrimento, e nós, por isso, mais uma vez, estamos aqui na presença de Cláudio Conte, que é um colaborador do ICEB de longa data, então, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade, o seu estudo e o seu encantamento pela precisão dos termos, que é uma coisa muito importante para as técnicas de estudo. Então, agradecemos ao Cláudio, mas, acima de tudo, nós temos que agradecer aos nossos mentores queridos, que continuaram conosco e continuarão, porque são mentores, continuarão conosco no nosso esforço, na busca de estabelecermos novas situações promissoras para o nosso querido Instituto de Cultura Espírita do Brasil, agradecendo o mestre amado, sobretudo, ao teu coração, não só, mestre, porque dele tu fazes jorrar por sobre nós todos os alentos, as esperanças, as formulações de estímulos à nossa trajetória para o bem, mas, enfim, mestre, também, porque nos abraças, nos consolas, nos envolves em tuas vibrações de amor, de paz, e também, mestre, de compaixão e misericórdia. Como fazes, e nós te pedimos agora que continues a fazer por sobre os quadros de humanas dificuldades e sofrimentos que estão agora diante de teus augustos olhos no planeta que diriges, que proteges e que tens sob a tua responsabilidade na trajetória evolutiva. Graças te damos, mestre, por hoje, por ontem, por amanhã e por sempre. Fica conosco. Graças te damos hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Assim seja.